Bom, boa noite, bem-vindos à aula 6 de Gestão e Análise Estratégica. O tema da aula de hoje é Estratégia Corporativa e hoje nós temos mais de 100 páginas para analisar em relação à literatura. São 3 capítulos do livro do Barney e do Hessler e um capítulo de Hit Hyland e Hoskinson. A estratégia de nível corporativo agora, no livro do Barney, a gente vai desde a página 163 até a página 246, e no livro do HIT a gente vai desde a página 152 até a página 179. Então a gente tem aproximadamente aí quase, se não for quase 100, um pouco mais de 100 aí, mas 100 páginas aí de literatura para a gente tratar dentro da aula de 1 hora. Então, reforçando para vocês, a bibliografia de referência está aí por um motivo, né? Para ler, para estudar, tá? Para ler todo esse material com calma, porque toda aprendizagem que está lá, ela pode ser melhor absorvida a partir do momento que você interage com o texto, tá? Então, não é só uma questão de eu estar aqui explicando, mas também uma questão de você tomar um tempo para você ir lá na literatura e dar uma estudada também, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar, então, fundamentos de estratégia corporativa. O que é estratégia corporativa? É aquela dimensão da Organização de Sistemas e Métodos, OSM, que trabalha a divisionalização, a divisão da empresa em unidades estratégicas de negócio, seja em função da necessidade de especialização em determinadas funções, seja em função da especialização em diferentes mercados, como é o caso da diversificação, tá bom? Então, a estratégia de nível corporativo, ela é utilizada para diversificar as operações do negócio para vários mercados de produtos ou vários negócios, né? E aí, vários negócios ou vários mercados de produtos, a gente pode trazer uma definição mais genérica em relação a isso. Por quê? Porque algumas organizações, por exemplo, elas se divisionalizam, criam unidades estratégicas de negócio especificamente para a prestação de um serviço específico dentro de uma grande corporação. Vamos pensar o exemplo de uma grande, vamos pensar o exemplo de uma Bayer, né? Vamos pensar o exemplo de uma Procter Gamble, uma P&G. A P&G, por exemplo, pode decidir que seria interessante para ela concentrar todas as operações de recursos humanos em um bureau central, em um escritório central. Então, ela vai criar uma unidade estratégica de negócio, uma UEM, especificamente para prestar um serviço para a empresa de recursos humanos. Então, com isso, ela concentra. Então, ela se especializa para se tornar mais abrangente, mais capaz de atuar dentro daquela necessidade organizacional. Então, a estratégia em nível corporativo, né, ela vai especificar ações da empresa, ela vai dividir para aprofundar, dividir para especializar. Assim, ela vai poder, por exemplo, administrar vários negócios. Ela vai poder administrar várias funcionalidades, atividades, áreas funcionais da empresa. Ela vai poder atender melhor negócios diferentes, né, atuando em mercados diferentes, com maior nível de responsividade, com maior nível de especialização naquilo que é necessário dentro daquele segmento ou daquele negócio. E a divisionalização também pode acontecer, por exemplo, em função dentro de um mesmo negócio, em mercados territoriais diferentes, como, por exemplo, o mercado de celulares do Brasil e o mercado de celulares da Europa, né, da América do Sul e da Europa. Então, são duas divisionalizações que atendem uma função territorial. Então, quando a empresa resolve se divisionalizar, resolve se estruturar internamente de forma corporativa, ela está pensando qual é o melhor arranjo organizacional para responder aos estímulos e pressões do ambiente externo, uma vez delimitado aquele negócio em que ela vai atuar. Então, a estratégia de nível corporativo também ajuda a delimitar a amplitude da competição em cada mercado, né? Ajudar a selecionar novas posições estratégicas, né? E encontrar a melhor forma de competir dentro daquele mercado situacional onde a empresa está atuando. Então, aqui a gente não tem uma ideia específica de uma empresa
unificada, aquela grande empresa encorpada, aquela grande empresa que tem aquele prédio enorme, central, em que funciona todas as atividades de forma concentrada, não. Aqui a gente está falando de uma empresa que cria vários escritórios territorialmente espalhados, né, que cria fábricas e distribui essas fábricas geograficamente, seja no mesmo país ou ao redor do mundo. Né? Aqui a gente está falando de uma empresa que se estrutura em suas operações para garantir um retorno adequado. Claro que aqui a gente não pretere de uma noção de um negócio principal. Toda grande empresa ela nasce em função da capacidade que ela tem de atender com grande destaque um determinado negócio. Então ela não se perde desse negócio, né? A gente tem a Audi, por exemplo, a gente tem a Ferrari, por exemplo. A Ferrari é uma marca hoje de perfume, de roupas, né, os souvenirs. Mas qual é o negócio principal da Ferrari? Qual é o negócio principal da Audi? Tá? Então a gente não tem essa ideia de que a empresa ela simplesmente vai abandonar o seu negócio principal para fazer uma diversificação completa. A gente tem uma ideia de um negócio principal, mas a gente também tem ideia de negócios acessórios. Claro que uma empresa também pode optar por uma estratégia de diversificação tão agressiva que ela chega em um ponto de atuar em vários negócios diferentes que um negócio não conversa com o outro, que um negócio simplesmente não dialoga e que ela pulveriza tanto sua carteira de investimentos e a sua atuação nos vários negócios, que chega um momento que ela perde um pouco da identidade dela e acaba se tornando um grande conglomerado de empresas, né? Ou uma holding, né? De várias empresas, que acaba se tornando mais uma identidade de caráter de investidora do que de uma empresa específica que tem uma oferta voltada ao mercado. O que a gente busca aqui, então, na estratégia corporativa é analisar com calma essa questão da dimensão de como uma organização vai se estruturar para atender combinações de negócios, combinações de demandas, relacionadas a áreas funcionais, como ela vai se estruturar enquanto uma grande corporação, ok? Aqui a gente está falando, então, da empresa que vai criar aqueles grandes organogramas que vão constituir uma rede de várias empresas ligadas entre si e conectadas a um QG central, né, um quartel-general, ou uma matriz, a um lugar, headquarters, né, que a gente chama, a um lugar central que vai administrar de forma mais estratégica os assuntos globais da organização. Então, na estratégia corporativa, então a gente também, na mesma medida que a gente vai analisar a dimensão da diversificação, da divisão, da separação da organização, a gente vai falar também da especialização, da capacidade de atender com profundidade o mercado. Quando a gente fala de especialização, a gente fala também de diversificar com mais concentração. Se uma empresa com os mesmos agentes, com os mesmos grupos, com os mesmos níveis de conhecimento, tenta atender a dois negócios diferentes, esses esforços da organização eles acabam sendo divididos. E ao serem divididos, não consegue alcançar a plenitude da potencialidade competitiva. E isso, então, traz uma necessidade para a organização, a de criar instâncias mais especializadas para atuar naquele mercado com maior profundidade. Então, por onde que se dá essa especialização? Por meio da criação das UEMs, né? Que são as unidades estratégicas de negócio. Então, existem unidades estratégicas de negócio voltadas à comercialização de produtos, unidades estratégicas de negócio voltadas à logística, voltadas à distribuição, né? Logística, distribuição, territorial, transporte. Existem as unidades estratégicas de negócio específicas de produção, que são fábricas específicas. No caso de Montes Claros, por exemplo, nós temos uma fábrica da Alpargatas, que é uma unidade estratégica de negócio, que produz só um determinado tipo de produto. A Nestlé, em Montes Claros, ela atua criando todos os produtos, ela cria farinha láctea, ela cria biscoitos? Não, ela cria especificamente leite condensado, né, leite moça, e
as cápsulas de café solúvel. Então, a gente tem especificamente uma unidade estratégica de negócio. Aí eu pergunto para vocês, a Nestlé em Montes Claros ou a Novo Nordisk em Montes Claros estão preocupadas com a venda ou exclusivamente com a produção? A resposta é exclusivamente com a produção. Então, não é necessário ter um departamento de marketing, não é necessário ter um departamento de vendas, porque cada uma dessas empresas mencionadas possui um bureau central de vendas ou uma divisionalização, unidade estratégica de negócio que trata especificamente das vendas. Então, a organização ela se divisionaliza estrategicamente dentro da estratégia corporativa da organização para concentrar. Então, todo mundo que trabalha na produção pode se especializar nas competências necessárias específicas para garantir o melhor da produção. Então, que perfil é desejável, por exemplo, se as grandes indústrias ou as grandes empresas do município de Montes Claros estão focadas especificamente na questão da produção? A gente vai ter uma demanda muito grande de profissionais voltados para a área da produção, profissionais voltados para a área da qualidade, profissionais voltados para a área de logística, profissionais voltados para a área de recursos humanos, profissionais voltados para a área de materiais, né, voltado para a área de finanças, contadores, né? Se for uma indústria farmacêutica, para profissionais técnicos como farmacêuticos, engenheiros químicos, engenheiros de automação, engenheiros elétricos. E assim a gente, por exemplo, vai ter uma perda significativa de profissionais de marketing para essas indústrias. Por exemplo, a gente não vai ter. A gente pode ter profissionais de desenvolvimento organizacional, isso pode ser interessante também, né, aliado à qualidade, né? Então, pessoas que trabalham no campo das organizações também, organizações mais estrito sensu mesmo, né, no sentido de desenvolvimento organizacional, psicologia das organizações. Esse pessoal vai ter uma possibilidade de entrada dentro do campo em função da vocação de cada uma dessas unidades estratégicas de negócio. Então, cada UEM vai permitir que a empresa vai concentrar esses recursos e essas capacidades. Um profissional que tem um domínio transversal dessas áreas, que consegue aplicar para uma filosofia de produção que garanta a qualidade, consegue estruturar uma proposta de valor com competências essenciais ou core competence que podem agregar valor àquela UEM específica. Agora, vamos pensar, um profissional extremamente focado no desempenho de finanças de produção está bem adequado, está bem ajustado para o profissional de finanças de investimento, de controle de portfólio de investimento, de governança corporativa para acionistas? Não, porque também dentro das áreas onde ele vai atuar, ele tem as especificidades do que ele precisa ser mais direcionado. Por exemplo, um profissional de finanças de fábrica, ele tem que estar preocupado, por exemplo, com custeio, tem que estar preocupado com controladoria, ele tem que estar preocupado com gestão de caixa da contabilidade, ele tem que estar preocupado, por exemplo, com controle orçamentário, ou seja, finanças corporativas, e não tanto em relação a investimentos. Nesse sentido, observe, cada unidade estratégica de negócio vai poder delimitar qual é o escopo de formação desejável, quais são as demandas de negócio que podem ser direcionadas aos seus profissionais, e com isso pode selecionar melhor profissionais mais bem construídos dentro da proposta necessária da empresa, mais bem selecionados, mais bem filtrados, né? Afunilados dentro do que a empresa precisa. E esses profissionais, uma vez completamente dedicados a essas unidades estratégicas de negócio, eles podem se especializar cada vez mais nisso e se tornarem muito valiosos dentro do mercado. E com isso a empresa consegue garantir competências essenciais, fundamentais para que ela consiga, por exemplo, garantir um produto de alta qualidade a um custo cada vez mais baixo, cada vez mais interessante para a organização. Nesse sentido, é possível a gente pensar um OEM só de venda. Vamos pensar do outro lado, um OEM só de venda. Um OEM só de venda permite com que os trabalhadores de finanças, por exemplo, pensem no gasto da despesa de vendas. Né? Pense no trabalho do comissionamento, no gasto específico para vender. Pense também
em controladoria, em orçamento, claro, mas pensando sempre a vocação específica, que é vendas, né? O trabalho do representante, por exemplo, na indústria farmacêutica, o trabalho de governança com supermercados, no caso de uma alimentícia. Tudo isso tudo isso envolve essa dimensão específica do marketing. Então, o trabalhador tem que estar muito bem focado na questão das vendas, na questão do Customer Relationship Management, né, do CRM, a questão da estruturação de uma relação, uma construção da marca, da identidade do produto, da identidade da marca, do branding. Né, tem que conhecer de publicidade, propaganda, tem que saber gerenciar a questão de eventos, a questão de promoção, a questão da propaganda da empresa. Tudo isso garante com que a empresa tenha profissionais bem direcionados para o que é necessário especificamente em relação àquela tarefa. Agora, se for para outro mercado, isso acontece com ainda mais intensidade, porque veja o caso da Samsung. A Samsung produz celular, produz computador, produz linha branca, produz uma série de produtos relacionados a smart house, produz televisão, produz itens interativos na casa, né, de automação. A Samsung, então, tem vários mercados, não é um mercado apenas, são vários mercados. Em cada um desses mercados, a Samsung, então, precisa de certas competências essenciais que a distingam das concorrentes. Nesse sentido, quando você pensa que cada um dos mercados tem as suas próprias exigências, seria interessante, então, ter executivos que conhecem muito daquele mercado específico. Então, não é só a questão de áreas da administração, da gestão, das operações. É também uma questão de conhecer do negócio. É uma questão de conhecer do território, de conhecer a população, conhecer a cultura, conhecer os valores, conhecer a dinâmica econômica, para poder traçar a melhor estratégia dentro daquele território ou dentro daquele mercado. Então, aqui a gente busca uma divisionalização inteligente da organização que ajude na decisão da incorporação de novos mercados, de novas demandas, de novos desafios. Então, é um crescimento orientado da organização frente aos desafios propostos por uma pressão de um mercado externo. A ideia da estratégia corporativa é o seguinte: é tentar trazer o máximo de sinergia para a organização. O máximo de sinergia se traduz da seguinte forma: a soma das partes não deve simplesmente ser o resultado da estratégia corporativa. Ao contrário, o todo tem que ser maior do que a soma das partes. Então, se eu pegar o em 1, 2, 3, 4, 5, quando eu somo as 5 ens, o resultado que eu tenho que ter é maior do que simplesmente a soma de cada uma dessas partes. E como que isso acontece? Não apenas pelo fato de ter 5 unidades produtivas, mas pelo fato de que essas unidades produtivas elas interagem entre si, elas compartilham recursos, o que as torna mais baratas, elas fazem transferências de trabalhadores permitindo transferências de conhecimento. Aqui a gente fala muito de expatriação, né? Por exemplo, um trabalhador no Brasil, no Nestlé, vai trabalhar na Suíça, depois vai trabalhar nos Estados Unidos, adquire muitos conhecimentos, muitas competências interessantes para o negócio e volta para o Brasil para implementar esses conhecimentos, essas competências, essas rotinas que ele teve contato. Então, observe, tem uma troca de conhecimento, uma troca cultural, um intercâmbio de recursos que faz com que a organização tenha uma dinâmica de sinergia. E essa sinergia faz que as 5 se tornem mais fortes juntas. O ponto decisório específico é o quanto a gente ganha quando a gente cria uma UEM nova, ou quando a gente entra no mercado novo, e o quanto a gente perde quando a gente simplesmente não deixa isso para o mercado. Quando eu expliquei cadeia de valor, eu pensei o seguinte, eu construí o seguinte raciocínio com vocês. Algumas etapas do cadeia de valor, a empresa não consegue desenvolver com grande profundidade. Ela não consegue, não tem competências e nem recursos estratégicos que a ajudam a ser competitiva, por exemplo, em logística de entrada ou marketing e vendas. Então, às vezes, a empresa
terceiriza de forma estratégica e joga isso para o mercado. Ao jogar isso para o mercado, ela consegue adquirir esse valor em função da competição do mercado a um preço mais interessante dentro daquilo que o mercado é capaz de oferecer. Aqui a lógica da WEN é o seguinte, é exatamente a mesma. Compensa ao entrar naquele mercado eu incorporar esse serviço ou esse mercado à minha estrutura organizacional? Né? Compensa eu incorporar isso? Ou seria melhor se estivesse no mercado? Da mesma forma, o ponto decisório aqui sobre a expansão dos negócios é: esse negócio valeria mais se fosse administrado por essa empresa ou se estivesse sendo administrado por outros negócios? Porque se a resposta for que essa empresa estaria melhor se ela fosse administrada por nós, aí então entra a dimensão da incorporação. E aí a dimensão da incorporação vai tornando a empresa maior, atendendo maiores mercados. Então a empresa adentra outros mercados, adentra outros negócios, adentra em outros países, em outros territórios, né? Sempre pensando no custo-benefício da especialização em unidade estratégica de negócio ou da diversificação dentro do mercado. Então, por exemplo, faz todo sentido se uma empresa que faz sabonetes, por exemplo, começa a produzir shampoos. Por quê? Porque uma vez que ela tem uma concorrente que produz shampoo, ela já tem uma expertise relacionada àquele mercado específico de produtos de higiene pessoal. Ela já tem profissionais que têm conhecimento, que têm expertise, possui recursos. Então faria muito sentido ela incorporar esse mercado, né? Adentrar nesse mercado e assim, por meio desse compartilhamento dessas competências essenciais que ela já possui, ela potencializar esse ganho e trazer ainda mais valor para esse mercado. Aí entra a pergunta: a incorporação desse negócio potencializa as operações já existentes? Com a aquisição ou a criação de de uma nova empresa, né, de uma nova UEM, em que se começa a produzir shampoos, eu consigo então reduzir a minha capacidade de trabalho que está ociosa, eu consigo melhorar a eficiência da utilização dos meus recursos, eu consigo potencializar os conhecimentos que eu já tenho em relação ao mercado, em relação à capacidade produtiva, né? Temos recursos e competências para potencializar, e a partir do momento em que a gente percebe que aquele negócio seria interessante se também estivesse sendo administrado pela empresa de origem que produz sabonete, a gente percebe que é o momento que está na hora da empresa diversificar. E aí, diversificar é então aquele momento de você pulverizar investimentos e começar a atuar em multimercados. Começar a atuar em vários negócios, garantindo assim uma maior amplitude de atuação dentro do negócio e um crescimento corporativo da organização que faz com que ela expanda. Então, aqui no momento da estratégia corporativa, é o momento da definição, da expansão daquele negócio, né? E aí a última pergunta é: sai mais barato ou mais rentável para a empresa integrar, terceirizar? Então, é o momento de você pensar sempre o custo-benefício, né, da incorporação ou da terceirização, né, criando uma grande estratégia corporativa única, coerente, para aquela estrutura mercadológica em que você atua. E aí um conceito muito importante é que hoje no mercado hipercompetitivo, hoje a competição entre grandes corporações ela acontece de forma multiponto, ela acontece de forma a ser mais agressiva. Por quê? Grandes corporações hoje competem em mais de um negócio. É muito comum você ver isso, né? Você observa, por exemplo, que Samsung e Apple, elas competem em celulares e smartphones? Competem, mas também competem em smartwatch, né? Ela compete em relógios, ela compete, por exemplo, outro exemplo de competição, vamos pensar aqui, ah, Boticário. Boticário tem a linha de cosméticos, né? Compete com a P&G, compete com a Procter Gamble, compete com linhas tradicionais de supermercado, né? Compete em cosméticos, mas também compete em produtos de higiene.
Então, a gente tem dois elementos aí, cosméticos, linhas de higiene, pessoal, né? E compete em relação a perfume. Então, assim, são vários os mercados, vários os produtos que algumas empresas competem entre si. Aqui, isso é muito comum. A Coca-Cola, por exemplo, atua hoje de forma lato sensu, ela atua, por exemplo, no mercado de roupas. A Coca-Cola tem linha de roupas. A Coca-Cola tem linha de bebidas, né? Ela vai desde a água mineral até o refrigerante, né? O suco, passando por sucos, várias linhas de sucos, né? Várias marcas de suco. Então, são vários mercados que elas competem em mais de um ponto. Okay? Então, isso é muito comum. Chega um momento que as grandes corporações, elas competem entre si. Deixa de ser uma questão de mercado e se torna uma questão de competição entre corporações, que hoje é essa estrutura macrocapitalista que a gente tem hoje. Ok? Com a diversificação, a gente espera que aumente o retorno da empresa. Conforme a empresa cresce, vai se tornando uma corporação, vai diversificando, vai aumentando o portfólio de investimentos, espera-se que ela cresça e que ela ainda se expanda ainda mais. No ato de dividir e especializar, espera-se que ela cresça, se especialize e se torne ainda mais potente no mercado. E por que isso? Primeiro, a questão do investimento, né? Quando você tem uma diversidade, uma carteira diversificada de investimentos, você reduz, você pulveriza o seu risco, né? Então, tem uma redução significativa do risco, além da variabilidade da lucratividade do negócio, ou seja, a empresa, então, ela passa a ter várias fontes de renda ao invés de uma só, né? Ela também reestrutura a identidade da empresa e dos negócios. Então, a P&G, por exemplo, quando você pensa em Head and Shoulders, por exemplo, a linha de, de shampoos, por exemplo, Head and Shoulders, você tem uma marca ali, mas você tem uma grande investidora por trás, P&G, né, que tem uma série de outras marcas em que ela investe. E aí você tem uma identidade uma identidade reestruturada para o seu poderio de mercado. Então, você consegue adquirir maior força para a imagem. Não é só uma empresa que atua naquele mercado específico, é uma macro corporação que atua em vários mercados, de forma multimercado, né? Além de poder crescer em economia de escopo, né? Poder potencializar o uso dos recursos e das capacidades. Economia de escopo aqui, quando a gente fala, é quando a empresa ela vai atuando em vários mercados relacionados, ela vai então podendo aproveitar recursos, ela consegue ser mais barata pelo fato dela ter um direcionamento interessante para esses mercados, e assim ela consegue extrair economias dos recursos em comum, das competências em comum, né? Exatamente por isso que está falando da possibilidade de poder potencializar os usos dos recursos da capacidades, pode criar poder de mercado, ou seja, uma maior capacidade de presença no mercado, maior dificuldade, né, de ser ameaçado por concorrentes em função do poder de mercado, em função dos recursos econômicos disponíveis, e especialmente também em função da integração vertical e horizontal, que a gente vai analisar daqui a pouquinho, né? E pode trazer também benefícios tributários, financeiros, de investimento, né? Por exemplo, no caso de empresas montadoras de automóveis que resolvem criar unidades estratégicas de negócio UEMs no Brasil. Elas ganham benefício tributário, elas ganham a capacidade de ter, por exemplo, retirado o imposto de importação do veículo, que faz com que o veículo tenha um valor bem mais baixo para a empresa, né, em que vai poder vender a um valor interessante, competitivo, sem uma influência direta do imposto de importação, por exemplo. Então, a diversificação, ela pode ser interessante para a empresa. Diversificar em vários mercados pode ser interessante para várias empresas, mas ela também é limitada em função de uma série de variáveis, né? Essas variáveis sempre ocorrendo na dimensão do diamante de Porter. Se é interessante, se aquele lugar é competitivo dentro da perspectiva do diamante de Porter, compensa para a empresa adentrar naquele mercado e começar então a operar dentro daquela economia específica. Então, algumas variáveis derivadas do diamante de Porter vão trazer muitas influências e vão limitar,
né? Limitar a diversificação corporativa em função das características do ambiente onde a empresa vai atuar. Então, observe, regulamentação antitrust, né? Antitrust, né? Antitrust, exatamente é essa dimensão do combate ao monopólio. Muitos países, muitos estados, né, federações, muitos locais ao redor do mundo possuem legislações muito rígidas em relação ao controle antitruste, em função desse entendimento de que a competição é algo positivo. Se deixar, algumas grandes corporações compram todas as empresas que atuam naquele mercado e ela vai se tornar monopolista. Então, a regulamentação antitruste limita o poder de mercado dessas empresas, garantindo que haja uma condição mínima de competição. Senão, o monopólio acontece, e uma vez acontecendo esse monopólio, quem sai lesado acaba sendo o consumidor final. Além disso, a diversificação também sofre influência de leis tributárias e trabalhistas, desempenho do setor, se as empresas que estão atuando nesse setor estão sendo lucrativos, qual é o poder das empresas concorrentes, qual é o nível de incerteza do mercado, qual é a disponibilidade de recursos, lembra terra, trabalho, capital, lembra também a questão das condições de oferta, de demanda, da indústria de apoio. Então, a gente tem todos esses elementos do diamante de Porter traduzidos para todos esses fatores que, de certa forma, limitam a diversificação do negócio. Além, claro, da influência do corpo gerencial, que nesse caso pode ser negativo. Quando uma corporação cresce muito, né, a gente tem um problema da agência. O problema da agência é que a organização, quando ela é corporativamente ela é muito grande, ela deixa de ser administrada pelos seus donos e passa a ser administrada por executivos. Muitos executivos propõem a diversificação, propõem o crescimento da corporação para garantir um aumento do seu poder próprio, porque eles aumentam a dimensão de influência, eles aumentam a dimensão de atuação. Então, em alguns casos, os executivos deixam de ser estritamente confiáveis, porque eles passam a exercer a agência em função dos seus interesses próprios, às vezes. Então, muitas decisões voltadas à diversificação, à criação de novos bens, elas atendem menos o interesse dos investidores, dos acionistas e do dono, e mais os interesses dos executivos, que vão poder ter uma maior capilaridade de influência, uma maior inserção dentro de um mercado que é do interesse desse executivo. Então, a influência do corpo gerencial também é uma limitadora dessa questão da diversificação dentro dos mercados organizacionais. Ok? Quais são os graus e tipos de diversificação? A gente tem, conforme a figura aí no slide, a gente tem 3 níveis de diversificação, de graus de diversificação. O primeiro é o de baixo grau de diversificação, o segundo é o grau de diversificação de moderado a alto e é o grau extremamente alto de diversificação. O que é o baixo grau de diversificação? É quando a empresa ela atua em poucos negócios ou atua em um negócio predominante e perifericamente em negócios acessórios ou poucos negócios. Então, qual que é o baixo grau de diversificação? É quando a empresa tem ou um único negócio ou negócios predominantes. Um único negócio é quando 95% ou mais da renda daquele grupo empresarial advém de um único negócio. Por exemplo, se eu atuo no mercado de sabonetes e shampoos e mais de 95% da minha renda vem dos sabonetes. Então, eu tenho um único negócio. Posso ter outros pequenos, mas 95% ou mais vem de um negócio só. Então, no meu Pareto lá, aquele negócio é o que garante a sustentabilidade da existência daquela empresa. Mas a gente também tem a situação de negócios predominantes, que é quando entre 70% e 95% da receita vem de um único negócio. Aí ela tem outros negócios, algumas ligações, ela pode ter negócios periféricos, mas não é tão concentrado assim. Já em graus de diversificação mais moderados, de moderados a altos, a gente tem a questão da relação desses negócios. Aí passa a se tornar muito determinante aqui, no nível de moderado a alto, é como se relacionam esses negócios. Por quê? Porque numa empresa relacionada, restrita,
a gente tem menos de 70% da receita da empresa do negócio predominante. Então, observe, aqui a gente não está no baixo grau de diversificação, a gente já tem um grau de diversificação maior. Menos de 70% da receita vem do negócio predominante. Então, por exemplo, pode ser 50%, 50% do negócio. E todos os outros negócios compartilham a matriz de elo de produtos, etapas de produção, recursos. Então, a relacionada à restrita é exatamente onde acontece a essência do que eu tinha comentado sobre o todo ser maior do que a soma das partes. Porque com esse nível de diversificação, a gente consegue o compartilhamento e a sinergia das capacidades organizacionais, das capacidades dinâmicas dos seus recursos. E assim a organização consegue garantir uma vantagem competitiva maior em função do seu nível de inter-relação entre os mercados, entre as unidades estratégicas de negócio, gerando valor para a organização. Então, essa é uma diversificação benéfica que compartilha recursos. Já na relacionada ligada, aqui a gente está falando de que existem elos limitados. E esses elos limitados significa que existem um negócio, por exemplo, que se interliga com outros, mas nem todos os negócios conversam entre si. Então, vamos pensar, por exemplo, na Samsung. Tem linha branca, tem celular, smartphone, smartwatch. Claro que algumas etapas devem conversar, mas nem todas. Claro que algumas etapas de produção podem ser compartilhadas, mas não com tanta frequência, não com tanta intensidade. Nesse sentido, a gente observa que nem sempre as UEMs elas vão estar bem articuladas e ligadas, trocando entre si experiências, conhecimentos, recursos, e isso vai fazer uma certa limitação, né, na capacidade da empresa de gerar vantagem competitiva em função da diversificação. Já em graus extremamente altos de diversificação, a gente tem uma pulverização das receitas, né? Então a gente tem menos de 70% das receitas que vão vir do negócio predominante, do negócio originário, e não existe esses elos comuns entre os negócios. E aqui em graus extremamente altos de diversificação, a gente está falando de negócios que não conversam mesmo. É coisa do tipo, a empresa atua na linha de cosméticos, em linha de alimentos para animais, pets. Então, são negócios que não conversam em nada um com o outro. Então, o portfólio extremamente diversificado, ele perde o potencial de gerar vantagem competitiva em função do relacionamento e da sinergia organizacional criada pelo compartilhamento, pela integração das estruturas corporativas. Nesses casos específicos de graus extremamente altos de diversificação, a gente tem o que a gente chama de conglomerados, ok? Então, existem algumas particularidades em relação aos graus moderados e altos de diversificação, né? Esses graus moderados e altos de diversificação, normalmente têm empresas que, né, são empresas que geram mais de 30% da receita fora do negócio dominante. Então, é uma parcela expressiva, né? Então, você não pode simplesmente deixar tudo concentrado dentro de uma mesma matriz para aquele negócio predominante. Você já precisa trazer um pouco mais de atenção para os negócios acessórios, periféricos ou os negócios complementares que existam dentro daquela estrutura corporativa. O nível de valor agregado também depende do nível de diversificação relacionada. Então, as empresas que são altamente diversificadas, mas não criam a relação, elas podem ter um prejuízo de valor agregado. Isso pode se demonstrar também no ágio, né, na expectativa de lucros do mercado. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma empresa de capital aberto que atua no mercado de cosméticos e eu quero entrar na linha de vestuário esportivo. No capital aberto, né, considerando que eu tenho ações negociadas, o investidor pode olhar isso com bons olhos, claro, ele pode falar, nossa, que interessante. Mas ele também pode olhar de forma desconfiada e pensar assim, ué, a empresa que atua em um mercado X está querendo ir para o mercado B?
e ela não conhece absolutamente nada em relação ao assunto, não tem tradição, não tem experiência. Então, isso pode criar dois efeitos. Pode criar o efeito de ser bem recebido ou também pode criar o efeito de fazer perder valor da ação. O que seria diferente se uma empresa, por exemplo, de produtos farmacêuticos, né, produtos químicos de animais, queira entrar em, por exemplo, produtos químicos, já queira começar a entrar em produtos químicos voltados, por exemplo, para homens, pessoas, homens, mulheres, crianças. Tá, tudo bem, são mercados completamente diferentes, mas existe alguma coisa relacionada entre eles. Existe algo de comum na matriz aí. Entende? Nesse sentido, o nível do relacionamento, né, o nível da diversificação relacionada, pode ajudar a organização a alcançar um patamar interessante de troca de conhecimentos. Nem que seja na capacidade de asepsia da fábrica, de desenvolvimento de maquinário, de desenvolvimento de know-how de produção. Em algum nível vai ter um relacionamento. A chave do processo de valor dentro da estratégia corporativa é o quanto que essas unidades conseguem se relacionar entre si, gerando valor. Então, esse relacionamento vai significar necessariamente, sim, transferências de pessoas, compartilhamento de recursos, de etapas de produção, de competências, de momentos de intercâmbio entre as empresas. E essas diversificações não relacionadas que vão formar esses conglomerados, né, nem sempre elas vão ter esse tipo de valor operacional, esse valor organizacional, esse valor cultural. Elas podem ter outros valores, como ganho tributário, né? Você entrar em um mercado novo, você entrar num mercado diferente pode ajudar a sua empresa a ter benefícios fiscais. Pode ter o ganho financeiro do mercado, falar, olha que interessante, a empresa está entrando no mercado novo. Então, o ágio, o goodwill, a expectativa do lucro, né, faça com que o valor da ação aumente. Pode ser. Pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que dê tudo errado, que a estrutura gerencial ela acabe extremamente dividida, que os recursos se tornem mal aproveitados, que se traduz em ineficiência, pode ser que o investidor veja isso com maus olhos. Então é mais arriscado quando você tem conglomerados não relacionados entre si que criam essas territorializações de mercados. Claro que investidores anjos, por exemplo, né, são empresas que hoje são grandes holdings, são grandes grupos empresariais que têm um portfólio muito diversificado, eles sofrem menos desse risco, mas mesmo assim sofrem desse risco. Então, são portfólios de negócios que normalmente visam poder de mercado, poder econômico, poder de caixa, poder de recurso, poder de investimento, capacidade de resistir à concorrência. Contudo, conglomerados sofrem da perspectiva, né, da possibilidade de se tornarem ineficientes. Então, algumas pesquisas já começam a comprovar nesse sentido, que conglomerados eles tendem a reduzir o desempenho. Então, qual que passa a ser a máxima da estratégia de diversificação, estratégia corporativa? Faça um crescimento orientado, faça um crescimento inteligente. Se você está atuando bem no mercado e tem interesse em diversificar, que você diversifique começando a ocupar espaços de mercado que são interessantes, que se relacionam com o negócio onde você está atuando por meio da integração vertical, né, quando você compra, ou na integração vertical para trás, você compra o seu fornecedor, ou na integração vertical para frente, em que você compra, por exemplo, o distribuidor, ou você compra, por exemplo, o comércio que vende o seu produto. Né? Então, que é a próxima etapa da cadeia de produção. Então, você pode fazer a integração vertical, e isso pode te ajudar. Você pode fazer a integração horizontal, você pode comprar, por exemplo, você pode adquirir, você pode incorporar prestadores de serviço para a empresa, negócios relacionados, mercados que há algum tipo de diálogo, pensando sempre em como você pode aproveitar das suas capacidades e recursos para potencializar aquele negócio. Lembra da pergunta originária? Esse negócio estaria mais bem administrado se estivesse sob nossa administração?
É essa pergunta fundamental da estratégia de diversificação, né? Então, a gente tem aqui uma estrutura, né, uma estrutura esquemática, né, um esquema, uma matriz, que mostra as relações entre vínculo operacional e vínculo corporativo. Então, vínculo corporativo é essa questão de transferir competências essenciais para o negócio, né, que é a questão é a capacidade de uma organização de conseguir criar um set de competências essenciais. Pensa num conglomerado, né? Pensa num conglomerado que tem vários negócios não relacionados. Qual é a capacidade de criar competências essenciais, de transferir competências essenciais para cada um desses negócios, garantindo competitividade? E qual é o vínculo operacional também, que é o compartilhamento de atividades, compartilhamento de recursos, compartilhamento de etapas de processo de produção. Imagina que um vínculo corporativo e um vínculo operacional é alto. Aqui a gente está falando do ápice do geração de valor competitiva. Então a gente está falando de um alto vínculo operacional e corporativo, o que faz com que a empresa seja conhecida pela sua sinergia e sua capacidade de gerar vantagens competitivas. Já no caso de um vínculo corporativo alto e um vínculo operacional baixo, a gente ainda tem uma diversificação associada relacionada. Está associado, mas ainda não é aquilo desejável para uma organização. O ideal é que ela compartilhe entre si etapas de negócio, recursos, mas aqui ela ainda consegue criar um nível de relação. Qual o nível de relação? Aquele construído em nível organizacional, por meio de políticas de recursos humanos, de treinamento, de identidade. Ok? Já no nível baixo de vínculo corporativo e operacional, a gente tem o conglomerado seco, conglomerado tradicional, que simplesmente não cria essa vantagem competitiva em função desse nível de integração. E já no nível operacional alto mais corporativo baixo, a gente tem a diversificação relacionada restrita, que é quando, por exemplo, a empresa cria uma UEM específica só para atender aquela etapa da produção. Por exemplo, pintura e acabamento. Eu crio uma UEM só para isso. Eu tenho produtos de várias linhas diferentes, em vários mercados diferentes, mas a parte de pintura é concentrada numa unidade estratégica de negócio própria. Então, a empresa não compartilha elementos de identidade, de marca, de competências essenciais, mas ela compartilha etapas de produção. Então, observe que existem configurações diferentes para a organização. O ideal é que ela tenha um alto vínculo operacional e corporativo, garantindo assim a replicabilidade de competências essenciais de recursos e assim a geração de valor competitivo dos negócios nos quais a empresa atua. Quais são essas atividades possivelmente compartilhadas? Esse é o momento aí que, se você estiver assistindo o vídeo, você dá um pause para você ler com calma. Tá? Mas, via de regra, a gente tem na cadeia de valor algumas atividades que podem ser sim compartilhadas. Atividades de insumo, como criar um centro de compras único para todas as UEMs. Então, eu centralizo todas as compras. Hoje, por exemplo, a gente fala em centros de serviços compartilhados. Se você for pesquisar isso aí na base de dados de artigos em administração, esse é um tema muito em voga hoje na dimensão da competitividade logística, que é a questão do valor estratégico dos centros de serviços compartilhados. Sistemas de controle de estoque, instalação de armazenagem, garantia de qualidade, tudo isso em atividades de insumo. Mas a gente também tem atividades de produção, como etapas de produção, montagem final, montagem de peças, trabalho, beneficiamento da matéria-prima, armazenagem e distribuição, vendas e marketing. Vendas e marketing é um exemplo que eu já dei. Atendimento e suporte técnico de revendedores. Todas essas são atividades que podem ser compartilhadas pelas organizações, pelas unidades estratégicas de negócio e que podem dar ensejo, né? Podem criar um ensejo para o desenvolvimento de unidades estratégicas específicas que permitam o compartilhamento dessas atividades. Então, se antes a gente tinha fábricas com tempo ocioso, agora, com a fábrica compartilhada para mais de um negócio, a gente pode programar as atividades para permitir que a fábrica não pare nunca. E com isso, com menos tempo de máquina parada, a gente consegue ter um custo de produção mais baixo. Esse é um exemplo. Ok? Então, aqui está a lista, né, das principais atividades, mas essa lista não é taxativa, ela não é
restritiva, muitas outras possibilidades podem ser desenvolvidas e depende da criatividade dos executivos que compõem aquela organização. O nível de vínculo, então, de negócio, como eu tinha comentado com vocês, quanto mais cria-se vínculo entre esses negócios, mais a gente pode falar dos retornos, né, ou das vantagens que podem ser criadas em função dessa sinergia organizacional. A primeira delas, como eu tinha comentado, é a economia de escopo. Como a empresa trabalha em vários negócios com escopo similar, alguns recursos e capacidades podem ser compartilhados, isso faz com que ela crie economias. Mas além desse compartilhamento das atividades, dessas competências essenciais, vale a pena a gente trabalhar um pouquinho mais com a ideia de poder de mercado. Porque o poder de mercado aqui, quando a gente está falando não apenas de um ganho tangível, como, por exemplo, uma grande disponibilidade de caixa ou uma capacidade de investimento alta, mas a gente está falando também de ganhos intangíveis, como o valor da credibilidade de uma marca. Quando você compra você, por exemplo, que tem um computador, um celular Samsung, um smartwatch Samsung, você ouve falar de uma Smart TV Samsung, você ouve falar de uma geladeira Samsung, você não acredita que um pouco dessas competências essenciais, essas características associadas à marca, não são transferidas também para essas linhas de produtos novos? Vocês não acreditam que o status advindo da marca Ferrari não é em algum nível repassado aos produtos, por exemplo, aos perfumes que trazem a marca da Ferrari? Então, essa transferência de valores simbólicos, valores culturais, valores relacionados à marca em si, são ganhos intangíveis advindos do fato da diversificação com vínculos. Então, a gente não pode só falar de ganhos tangíveis, como relacionados ao poder de mercado, mas também de ganhos intangíveis, de capacidade de competir, de capacidade de ganhar mercado rápido, de capacidade de investir rápido, de capacidade de suportar um mau desempenho ante a concorrência. Tudo isso vai constituir poder de mercado, que consegue resguardar a corporação de investimentos, de vários negócios, em função das intempéries de mercado. E assim, o poder de mercado garante à empresa uma maior capacidade de sustentabilidade. E isso também é uma vantagem competitiva. É uma vantagem que a empresa consegue durar por mais tempo se ela tomar prejuízo. Ela consegue ter uma adaptabilidade maior. Ela consegue ter uma capacidade de se reinventar. E isso garante, sim, poder de mercado, que é a capacidade da organização de exercer algum nível de domínio e influência sobre aquele mercado onde ela atua. A relação de negócios, né, dos negócios pode ser de integração ou de competição. Tá? A integração, eu trouxe para vocês 3 exemplos. Eu já tinha dado o exemplo da integração vertical, que quando você adquire, né, você trabalha na aquisição de fornecedores ou distribuidores ou de varejistas. Pode ser horizontal, quando você compra concorrentes, negócios relacionados, quando você compra, por exemplo, alguma coisa relacionada na indústria de apoio, né? Empresas de serviço, empresas de terceirização, você adquire essas empresas. E pode-se falar também hoje de integração virtual, que é hoje na dimensão do e-commerce, né? Comprar prestadores de serviço, comprar startups para permitir uma inserção rápida dentro do mercado virtual. Esse nível de integração sempre com base naquela pergunta: qual é o custo-benefício dessa integração? Pode ser de competição também, quando a gente pensa dessa relação, quando a gente simplesmente deixa para o mercado. Deixa para o mercado. Lembra da cadeia de valor? Ou a gente integra para a organização, ou a gente deixa para o mercado. E aí o mercado oferece para a gente algo dentro da nossa cadeia de valor. Então, a dimensão da relação dos vários negócios, você pode, por exemplo, comprar concorrentes, você pode comprar fornecedores,
Da mesma forma que você pode deixar que os seus fornecedores compitam entre si, você não adquire ninguém. E você pode ter os concorrentes no mercado também. E você pode pegar etapas da sua produção e, por meio de downsize e por meio de terceirização outsource, deixar para o mercado. Então, sempre essa lógica está presente. Ou você vai competir, ou você vai integrar e tornando seu. Né? E qual que é a melhor solução? A que for mais barata, a que tiver o melhor custo-benefício. Ou você está na dinâmica da competição ou na dinâmica da integração. A dinâmica da integração tem esses benefícios e riscos. Ela tem o risco de poder ser mal feita, de pulverizar os esforços da empresa, mas também pode aumentar a flexibilidade, pode melhorar e trazer benefícios da organização. A estratégia, então, de diversificação, ela traz muita pressão sobre a dimensão da governança corporativa, porque quanto mais a empresa se diversifica, mais ela precisa de controle dos acionistas. Porque chega um momento que a empresa ela acaba ficando grande demais, fica muito difícil você controlar tudo. Então, a governança corporativa acaba sendo uma dimensão muito importante para que os acionistas, os investidores, os donos, eles sintam que a organização ainda está sob a gestão ponderada, racional daqueles que são os investidores, que são os proprietários. Então, como eu comentei com vocês, existe um controle hoje, uma dificuldade hoje do controle dessa agência gerencial. Como é que a gente garante que com tantos gerentes, tantos diretores, tantos executivos, em algum momento a gente não vai esbarrar em algum que está agindo mais em função do interesse próprio do que do interesse dos investidores? Então, a questão da reputação dos executivos, a questão das assembleias, dos relatórios gerenciais, das demonstrações financeiras, de auditorias, tudo isso passa a ganhar uma importância muito grande dentro da estratégia corporativa. Reputação dos executivos, a capacidade da sinergia cultural, a avaliação de auditorias independentes, né? Tudo isso acaba sendo importante porque a má governança pode levar a um desempenho ruim, em função da agência, dos gestores, mas também em função da falta de coerência, né? De coerência dentro de uma linha de gestão, de uma linha de atuação estratégica. A governança corporativa garante uma vigilância sobre a ação dos executivos, garante um certo caráter panótico, a sensação de que eles estão sendo vigiados, de que existe uma diretriz que eles têm que cumprir, e isso garante uma maior capacidade de compliance ao que a organização se propõe a fazer como investidora ou como atuante naquele negócio. E na governança corporativa, isso é importante também para a gente controlar quais negócios estão gerando valor e quais não estão gerando valor. Porque ajuda a gente a identificar qual o momento que está na hora da gente terceirizar, deixar aquele negócio ir, qual momento a gente incorpora mais, da gente expandir. O acréscimo de mais negócios, em alguns momentos, pode retirar do valor dos outros negócios. Da mesma forma, a pressão dos investidores acaba sendo maior, porque precisa de mais transparência, precisa de maior capacidade de controle daqueles que investem o dinheiro na empresa, garantindo bons resultados, porque eles querem o retorno, eles querem o pagamento do risco, né? Eles querem ter o retorno sobre o risco que eles correm quando eles investem recursos dentro dessas organizações, né? Quando eles injetam dinheiro nessas organizações. Como vamos estruturar essa diversificação, então? A estrutura corporativa mais comum, e aí recorrendo ao conhecimento de organizações, sistemas e métodos, né, é a estrutura multidivisional do tipo M. Né, do tipo M por quê? Porque vai ter uma estrutura central, um QG, e essa estrutura central, um QG, você pode pausar o vídeo aí para olhar esse exemplo de organograma, né? Essa estrutura ela vai se divisionalizar que vão responder para esse QG e esse QG também vai se articulando em centrais. Então, a gente pode ter, por exemplo, dentro de uma dinâmica matricial, a gente pode ter uma fábrica, uma UEM, na divisão de produção, a gente vai ter a divisão de produção, essa divisão de produção de fábricas, e cada uma dessas fábricas vai responder para a divisão de produção, mas em cada uma dessas fábricas a gente pode ter setores de recursos humanos. Em cada uma das fábricas tem um setor de recursos humanos. Esse setor de recursos humanos também responde para a área de produção
mas responde para a divisionalizada de recursos humanos, que tem uma subdivisão específica de recursos humanos. Olha aí a gestão da organização matricial acontecendo. Da mesma forma que existe a divisão de recursos humanos, existe a divisão de produção. Um mesmo gerente na fábrica em Montes Claros, por exemplo, da Nestlé, ele responde para o líder dele da linha de produção, mas ele também responde para outro líder da linha de recursos humanos que pode estar mais próximo, por exemplo, da matriz. Nesse sentido, essas divisões elas tendem a se interligar, mas respondendo a divisões que vão se articulando de forma a afunilar-se para cima até o momento estratégico que vai convergir para o topo, que é o board de diretores, o CEO, né, e o conselho de administração. Chief Executive Officer é o CEO, que, via de regra, é o diretor-presidente, é o executivo-presidente da organização, é o administrador oficial da corporação como um todo. E esse CEO é membro também do conselho de administração, que é o board do conselho de administração, que é composto por donos, auditores, e o conselho de administração é uma medida de governança corporativa. Então, observe, aquela pequena empresa que começa com a família, essa família com o tempo, ela vai crescendo, claro, a empresa vai crescendo, mas chega um ponto que a administração se profissionalizar nos processos de sucessão, isso joga uma pressão para que esses donos originários do negócio, eles vão cada vez mais sendo concentrados no conselho de administração, menos ocupando os cargos executivos e vão se concentrando, os representantes dessas famílias, vão se concentrando no conselho de administração para, junto do CEO, consultores, agentes convidados, crie linhas estratégicas de direcionamento da empresa que vão ser gerenciadas por esses gestores contratados. Então, esses membros de conselho de administração normalmente são os donos originários de empresas familiares que deram origem àquelas organizações. Quais são as ações necessárias, então, para a estruturação de uma governança corporativa eficaz, né? Para uma estruturação de uma diversificação eficaz? A primeira delas é a melhoria do controle por meio da orçamentação. Cada UEM tem seu orçamento, então controle de gastos, de centro de gasto, de centro de receita, a delimitação da orçamentação de quanto que é esperado que se gaste para alcançar os objetivos, a estrutura da contabilidade avançada que faz a consolidação das vários demonstrativos dentro de um demonstrativo final da empresa, cálculos de preço de transferência, né? Sempre trabalhando essa ideia do ágil, né, do goodwill, quanto que se espera que a empresa vai ganhar por estar trabalhando em várias linhas de frente, o quanto que se espera que se vai ganhar. Toda essa estrutura de contabilidade de gastos e acompanhamento da orçamentação tem que ser muito bem estruturado. E isso joga muito peso sobre profissionais de finanças de grandes corporações, principalmente no setor da controladoria. No setor da controladoria, acaba-se então sendo responsável, né, pelo controle esquemático do direcionamento dos recursos e dos resultados alcançados por cada uma dessas unidades estratégicas de negócio dentro daquilo que foi proposto para cada unidade entregar, né? Além dessas estruturas relacionadas às finanças, que têm que ser muito bem organizadas, a gente também precisa ter ações voltadas à pacificação dos conflitos organizacionais relacionados a choques culturais, a mudanças de interpretação, criação de símbolos comuns, criação de rituais comuns. Tudo isso tem que ser trabalhado para criar uma certa unidade cultural. Claro que a gente não pode falar de cultura organizacional no sentido estrito sensu, uma cultura só. A gente vai ter várias culturas, né, dentro de uma mesma organização, só que elas, por serem várias culturas diferentes, não significa que elas não podem compartilhar significados, rituais, hábitos, símbolos, né, e por aí vai. Criar também processos orientados para a gestão de mudança, chamado Change Management, né, que são projetos. Aqui a gente está falando de gestão de projetos. Projeto de implementação da mudança, projetos de implementação de um novo sistema, projetos de implementação. E aí, dentro do escopo desses projetos, vai se ajustando, né, aparando as arestas das mudanças e dos eventuais efeitos negativos dessas mudanças.
Não permitir a miopia organizacional do gerente, ou seja, além dele saber atuar no mercado dele, ele tem que entender que aquele negócio faz parte de uma dinâmica corporativa maior, né? Por meio da reengenharia de processos produtivos e logísticos, implementar de fato o intercâmbio de pessoas, transferência, expatriação de recursos, de tecnologias, de maquinário, reengenharia de processos, permitir a integração operacional mesmo, o vínculo operacional entre esses negócios distintos ou unidades estratégicas de negócios distintas e por meios de ação de marketing e reposicionamento estratégico, retrabalhar a questão da identidade da organização que eu comentei com vocês. Então, aqui a gente está falando também de uma reconfiguração da organização como um todo para o mercado onde ela atua, principalmente sabendo aproveitar das competências essenciais, das vantagens competitivas que aquelas marcas possuem, que aquelas imagens de empresa possuem, para gerar valor para os negócios periféricos, complementares, enfim. Ok? O conselho de administração, como eu comentei com vocês, ele acaba se tornando, então, o centro decisório. É um mecanismo de governança corporativa, é o olhar do dono sobre a empresa vai se dar no conselho de administração, e esses conselhos vão ser compostos por investidores, especialistas, muitas vezes consultores, que são contratados para trazer conselhos, trazer análises, trazer estudos para essas grandes empresas, donos e executivos, né? A gente tem analistas também que podem participar do conselho de administração para munir o conselho de informações, para munir o conselho de informações, dados e análises, permitindo que eles façam, assim, as melhores decisões relacionadas a quais rumos estratégicos as organizações devem tomar. E, normalmente, esse conselho de administração ele é composto por um volume razoável de agentes, né, porque eles são remunerados, bem remunerados, como donos também, né, eles são bem remunerados, e eles são divididos em comitês para assuntos específicos, normalmente, né. Então, tem comitê de auditoria e resultado financeiro que vai controlar com maior intensidade a dimensão dos gastos da organização, da auditoria dos gastos, dos custos, em relação às demonstrações financeiras, que vai contratar as auditorias independentes. A gente tem comitês de nomeação em relação com investidores, que fazem as assembleias com os investidores, com os acionistas. A gente tem o comitê de pessoal e remuneração, que muitas vezes define a remuneração executiva, define as políticas de recursos humanos para a organização como um todo. E o comitê de estratégia mercadológica, que diz respeito ao posicionamento do mercado, os direcionamentos, as aquisições, os reposicionamentos, as campanhas, os objetivos relacionados a desempenho mercadológico são concentrados. Um membro pode, né, dependendo de como está dentro do contrato social da empresa, dentro de como está nos documentos constitutivos da empresa, participar de mais de um comitê. Ele pode ser integrado em vários assuntos diferentes e cada conselho de administração vai seguir suas lógicas próprias em função da própria dinâmica familiar, histórica dentro daquela organização. Ok? Então, a gente tem alguns componentes aí, né, da estrutura em forma de M que a gente tinha trabalhado aqui alguns slides atrás. Esse slide aqui. Esses componentes, por exemplo, estão pautados como o Conselho de Administração vai monitorar a tomada de decisão para assegurar que seja consistente com os interesses do acionista. Os investidores institucionais vão monitorar a tomada de decisão em uma empresa para assegurar que seja consistente com os interesses dos principais acionistas. A gente tem os executivos seniores, a gente tem o staff corporativo, gerentes gerais de divisão, gerentes de atividade compartilhada, etc, etc, etc. Então, conforme a empresa está crescendo, vários níveis e várias camadas decisórias, gerenciais, são criadas na organização. E isso vai tornando a organização mais complexa. Daí os desafios da sinergia, os desafios da gestão corporativa, os desafios da cultura organizacional, os desafios relacionados à obtenção de vantagens competitivas. A organização vai se tornando mais complexa, mais difícil de trabalhar, mas ao mesmo tempo mais desafiadora, mais dinâmica, mais intensiva, mais profissionalizada. Então a gente tem
um ganho qualitativo também quando a gente fala da diversificação e da formação de corporações. Essas são as contribuições, as discussões que vocês vão encontrar nos 3 capítulos do Barney e do Hessley e no capítulo do Hit, do Arlen e do Hoskinson. Então, eu encerro aqui a explicação, abro então para dúvidas e a partir de agora a gente começa a discutir os tópicos relacionados à estratégia em nível corporativo. Ok? Muito obrigado.